Você já parou para pensar que até o nada pode ser importante na matemática? Pois é, o conjunto vazio e o unitário são fundamentais para resolver questões de concurso. Imagine uma caixa sem nada dentro e outra com um único objeto. Entender esses conceitos vai turbinar seu raciocínio lógico. Vamos desvendar juntos esses segredos? Olá, estudante! Se você está se preparando para concursos públicos brasileiros, sabe que matemática e raciocínio lógico são áreas fundamentais. Uma das bases mais importantes é a teoria dos conjuntos. Hoje, vamos focar em dois tipos específicos que aparecem com frequência em provas: o conjunto vazio e o conjunto unitário. Entender esses conceitos não só ajuda a resolver questões diretas, mas também melhora seu raciocínio para problemas mais complexos. O conjunto vazio é aquele que não possui nenhum elemento, representado por ou pelo símbolo é o conjunto vazio. Já o conjunto unitário tem exatamente um único elemento, como o 5 ou A. Dominar esses dois é essencial para avançar na teoria dos conjuntos e enfrentar sua prova com confiança. Portanto, recapitulando, vazio é sem elementos. Unitário, com um elemento. Esses são os fundamentos que você precisa dominar. Na aula de hoje, continuamos falando sobre conjuntos, que são coleções bem definidas de elementos, como o conjunto das vogais A, I, U, U. Esse conceito aparece muito em concursos, seja em lógica, probabilidade, estatística ou até em direito administrativo. Agora, vamos entender um tipo especial, o conjunto vazio. Como o nome sugere, é um conjunto que não possui nenhum elemento, representado por o conjunto vazio ou por chaves vazias. Pense numa caixa completamente vazia. Por exemplo, o conjunto dos números inteiros positivos menores que 1 é vazio, pois não existe tal número. Resumindo, conjunto vazio é aquele sem elementos, fundamental em várias áreas da matemática e além. Vou explicar aqui no quadro o que quero dizer. Esse conceito aparece muito em concursos, seja em lógica, probabilidade, estatística ou até em direito administrativo. Agora, vamos falar de um conceito que parece simples, mas que sempre aparece em provas: o conjunto vazio. É importante destacar que ele não significa não ter conjunto. Ele existe como um conjunto, só que sem elementos. Por exemplo, quando perguntam: qual o conjunto solução da equação x² mais 1 igual a zero no conjunto dos números reais? A resposta é o conjunto vazio, porque não existe número real que satisfaça essa equação. Vamos às propriedades fundamentais. Primeiro, a cardinalidade do conjunto vazio é zero, ou seja, ele tem zero elementos. Segundo, e isso é muito cobrado em concursos, o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Sim, o conjunto vazio está contido ou é igual a para todo A. Por fim, nas operações, a união de qualquer conjunto com o vazio retorna o próprio conjunto, a união é o conjunto vazio igual a A. Já a interseção com o vazio é sempre o vazio, a interseção é o conjunto vazio igual a o conjunto vazio. Resumindo, conjunto vazio existe, tem zero elementos, é subconjunto de todo mundo e se comporta de forma previsível na união e interseção. Vou explicar aqui no quadro o que quero dizer. Por exemplo, quando perguntam: qual o conjunto solução da equação x² mais 1 igual a zero no conjunto dos números reais? A resposta é o conjunto vazio, porque não existe número real que satisfaça essa equação. Agora que já vimos o que é o conjunto vazio, vamos entender um detalhe importante: ele pode ser elemento de outro conjunto. Por exemplo, o conjunto é o conjunto vazio, é um conjunto unitário que tem o vazio como elemento. Repare que isso é diferente do próprio vazio. Em provas de concurso, isso aparece de várias formas. Quando resolvemos uma equação como x, 2 mais 3 igual a zero, percebemos que o valor absoluto nunca é negativo, então a soma nunca dá zero, o conjunto solução é vazio. Na lógica, frases como nenhum homem é mulher geram um conjunto vazio de homens que são mulheres. E uma pergunta clássica: quantos subconjuntos tem o conjunto vazio? A resposta é 1, pois o único subconjunto dele mesmo é o próprio vazio. Resumindo, o conjunto vazio pode ser elemento de outro conjunto, aparece em equações sem solução, em situações lógicas impossíveis e tem exatamente um subconjunto.
Vou explicar aqui no quadro o que quero dizer. Quando resolvemos uma equação como x, 2 mais 3 igual a zero, percebemos que o valor absoluto nunca é negativo, então a soma nunca dá zero, o conjunto solução é vazio. Vamos continuar nossa aula. Agora que já vimos o conjunto vazio, é hora de falar sobre uma ideia oposta, mas igualmente importante, o conjunto unitário. Imagine uma caixa que contém exatamente um único item, e só um. É isso que chamamos de conjunto unitário. Na prática, representamos ele com chaves e o elemento dentro, por exemplo, 5 ou Brasília. A cardinalidade, ou seja, o número de elementos, é sempre 1. Isso é crucial para provas, pois muitas questões de concursos pedem uma solução única, como em sistemas de equações. Lembre-se, um conjunto unitário nunca é vazio, pois tem um elemento. Recapitulando, conjunto unitário tem um só elemento, cardinalidade 1, e é diferente do conjunto vazio. Guarde bem essa diferença. Vou explicar aqui no quadro o que quero dizer. Vamos continuar nossa aula. Agora que já vimos o conjunto vazio, é hora de falar sobre uma ideia oposta, mas igualmente importante, o conjunto unitário. Vamos agora ao sexto trecho da nossa aula, onde vamos explorar como os conjuntos unitários aparecem na prática, especialmente em concursos. Um conjunto unitário, como vimos, tem apenas um elemento, mas é importante lembrar que ele possui dois subconjuntos, o próprio conjunto e o conjunto vazio. Por exemplo, no conjunto A, os subconjuntos são A e o vazio. Quando fazemos a união de um conjunto unitário com outro, podemos aumentar o número de elementos. Já na interseção, se não houver elementos em comum, o resultado é vazio. Em concursos, isso aparece na resolução de sistemas de equações. Se um sistema tem uma única solução, o conjunto solução é unitário. Por exemplo, o sistema x mais y igual a 2 e x, y igual a 0 resulta em x igual a 1 e y igual a 1, formando o conjunto 1,1. Também vemos em probabilidade, como ao lançar um dado e obter o número 6, representado por 6. Recapitulando, conjuntos unitários têm um elemento, dois subconjuntos, e são usados para representar soluções únicas ou resultados específicos. Vou explicar aqui no quadro o que quero dizer. Por exemplo, o sistema x mais y igual a 2 e x, y igual a 0 resulta em x igual a 1 e y igual a 1, formando o conjunto 1,1. Também vemos em probabilidade, como ao lançar um dado e obter o número 6, representado por 6. Vamos agora a um ponto que aparece muito em provas e causa confusão. Quando uma função toca o eixo x em apenas um ponto, dizemos que o conjunto solução da equação é unitário. Mas atenção, não confunda o número 5, que é um elemento, com o conjunto 5, que é o conjunto unitário. A diferença é sutil, mas crucial. Enquanto o conjunto vazio, representado por E o conjunto vazio ou, não tem nenhum elemento, o conjunto unitário tem exatamente um. Na prática, isso significa, se você resolve uma equação e não encontra solução, o conjunto é vazio, se encontra uma única raiz, o conjunto é unitário. Lembre-se também que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto, mas o unitário só está contido em conjuntos que tenham aquele elemento. Resumindo, vazio é zero solução, unitário é solução única. Vou explicar aqui no quadro o que quero dizer. Vamos agora a um ponto que aparece muito em provas e causa confusão. Quando uma função toca o eixo x em apenas um ponto, dizemos que o conjunto solução da equação é unitário. Na prática, isso significa, se você resolve uma equação e não encontra solução, o conjunto é vazio, se encontra uma única raiz, o conjunto é. Vamos ao trecho 8 da nossa aula. Um erro muito comum em concursos é achar que o conjunto vazio não existe ou que conjuntos unitários são sempre triviais. Na verdade, esses dois conceitos são fundamentais para construir raciocínios lógicos sólidos. Em problemas de lógica, usamos o conjunto vazio para modelar paradoxos e contradições. Por exemplo, pense no conjunto de todas as coisas que não são coisas. Isso é uma contradição, então o conjunto é vazio. Já os conjuntos unitários representam verdades únicas, como em cadeias de raciocínio proposicional. Vamos praticar.
Qual é o conjunto solução da equação x ao quadrado, 2x mais 1 igual a 0 nos reais? Resolvendo, temos x, 1, sobrescrito 2 igual a 0, então a única raiz é x igual a 1. O conjunto solução é um conjunto unitário. Recapitulando. Conjunto vazio resolve contradições, e unitário representa uma verdade única. Vou explicar aqui no quadro o que quero dizer. Vamos praticar. Qual é o conjunto solução da equação x ao quadrado, 2x mais 1 igual a 0 nos reais? Resolvendo, temos x, 1, sobrescrito 2 igual a 0, então a única raiz é x igual a 1. Vamos agora aplicar o que aprendemos com alguns exercícios práticos. Primeiro, resolvemos a equação x ao quadrado, 2x mais 1 igual a 0, que é um quadrado perfeito, x, 1, sobrescrito 2 igual a 0, então x igual a 1. O conjunto solução é um conjunto unitário. Depois, com A igual a 1, 2, 3, quantos subconjuntos unitários existem? 3, 1, 2 e 3. Por fim, uma questão de concurso. B igual a x pertence a x ao quadrado menor que 0. Como nenhum inteiro tem quadrado negativo, B é vazio, cardinalidade 0. Atenção! O conjunto vazio é subconjunto próprio de qualquer conjunto não vazio. Recapitulando, vimos exemplos de conjuntos unitário e vazio, e como identificá-los na prática. Vou explicar aqui no quadro o que quero dizer. Primeiro, resolvemos a equação x ao quadrado, 2x mais 1 igual a 0, que é um quadrado perfeito, x, 1, sobrescrito 2 igual a 0, então x igual a 1. Depois, com A igual a 1, 2, 3, quantos subconjuntos unitários existem? Por fim, uma questão de concurso. B igual a x pertence a x ao quadrado menor que 0. Olhe no que cai em prova, pessoal. Principalmente em bancas como Sebrasp, FCC e Funrio, é muito comum aparecerem questões que misturam a teoria dos conjuntos com outros assuntos, como geometria ou álgebra. Por isso, é fundamental memorizar as propriedades, como saber que o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto e que o número de elementos dele é 0. Isso economiza um tempão na hora da resolução. Fiquem atentos também à notação. O vazio pode ser representado por chaves, mas nunca confundam com um conjunto unitário vazio, que não existe. Para fixar, guardem essa frase: o conjunto vazio é a base de tudo, e o conjunto unitário é a semente da simplicidade. Recapitulando. O vazio representa a ausência de elementos, e dominar isso é a chave para não errar questões de lógica e matemática básica. Agora que já entendemos os conjuntos vazio e universo, vamos falar de um tipo bem especial, o conjunto unitário. Como o nome sugere, ele representa a unicidade, ou seja, possui apenas um único elemento. É muito comum encontrarmos conjuntos unitários como solução de equações, por exemplo, quando resolvemos uma equação e obtemos apenas um valor para a incógnita. Para se preparar bem, pratique bastante com exercícios focados em conjuntos, revise as propriedades de cada um e tente aplicar esses conceitos em problemas de outras disciplinas, como física ou química. Com dedicação, em breve você estará pronto para encarar qualquer prova com confiança. Resumindo, o conjunto unitário tem um só elemento e aparece muito nas soluções de equações. Bons estudos e até a próxima aula! Muito bem! Você chegou até o final da aula sobre conjuntos vazio e unitário. Parabéns pelo empenho e dedicação aos estudos! Lembre-se, a teoria é o primeiro passo, mas a prática é o que realmente consolida o aprendizado. Por isso, te convido a testar seus conhecimentos no quiz concursos. Responder a quizzes é uma forma eficiente de fixar o conteúdo e se preparar ainda mais para a sua prova. Continue assim, você está no caminho certo.